Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima semana pra você! Vamos juntos com as principais notícias dessa segunda e o que bombou no final de semana de Brasileirão, que tá na reta final, né, gente? Então não tem como fugir desse assunto aqui no Papo de Esporte. Vamos começar então falando por aqui sobre o que rolou no final de semana, a começar pela emoção até o fim. Líder, 1 ponto de vantagem e precisando de um empate com o Flamengo para encaminhar o título do Brasileirão. Tudo parecia tranquilo e nas mãos do Inter, principalmente após Edenilson de pênalti fazer o gol que poderia dar o título antecipado ao Colorado. A tranquilidade acaba por aí. Arrascaeta e Gabigol entraram em ação e fizeram a virada do Flamengo, que agora é o novo líder do Brasileirão. Além disso, o jogador de R$1 milhão foi expulso no segundo tempo, para a revolta do seu Elusmar. Ou melhor, revolta nem tanto assim, né? Ele discordou da expulsão de Rodinei, assim como os analistas de arbitragem também o fizeram. E disse mais, hein? O seu Elusmar, que é empresário do agronegócio no Mato Grosso, se mostrou disposto a oferecer uma quantia para o São Paulo evitar a vitória do rubro-negro na última rodada, na próxima quinta-feira. Ele não desiste, tá confiante ainda no título do Colorado. O torcedor fanático, ainda com esperança então na primeira colocação, pretende injetar mais dinheiro, dessa vez no rival do Flamengo, na última rodada. Tá confiante aí o seu Elusmar, né? Falou que vai conversar com a parte jurídica então, para saber como proceder. Evidentemente o Flamengo tem a vantagem nos pontos, mas se o Flamengo empata e o Inter ganha, quem leva o título pelo saldo de gols é o time do Rio Grande do Sul. Vida triste e complicada pro torcedor do Vasco da Gama. Vasco e Corinthians poderiam jogar até agora, que dificilmente o placar sairia do 0-0. O duelo, de tão ruim, pavimentou a caminhada do Cruz Maltino rumo à Série B. Agora, para seguir na elite do futebol nacional, a equipe precisa vencer o Goiás, torcer por um tropeço do Fortaleza contra o Fluminense e ainda tirar uma diferença de 12 gols no saldo em relação aos cearenses. O Vasco caminha então para o 4º rebaixamento em 12 anos. E quem ficou nervoso foi Jorge Sampaoli. Após ver o árbitro marcar um pênalti para o Leão na Ilha do Retiro, o argentino esqueceu qualquer resquício de educação, invadiu o gramado e deu um chilique melodramático. Evidentemente acabou expulso. Mesmo assim, da arquibancada, viu Marrone dar a vitória ao Galo Mineiro. Depois da partida, mesmo com a derrota, Jair Ventura levou um banho de champanhe, porque o Sport está garantido na Série A do ano que vem. Mais um time que está garantido na Série B de 2021 é o Goiás. O empate em 0-0 em Goiânia fez com que o time não tenha mais chance de escapar do Z4. Após a partida, Rafael Moura não conseguiu segurar a emoção durante a entrevista. Vamos então aos jogos e a tabela do Brasileirão após essa 37ª rodada, que ainda não terminou, né, gente? Tem mais 2 partidas hoje, segunda-feira à noite. No sábado, o Coritiba perdeu em casa para o Ceará 2-0. O Vozão vai fazer uma partida fora do Brasil pela primeira vez de forma oficial em sua história. O Bahia respira, venceu por 4-0 o Fortaleza no Castelão. O Flamengo venceu de virada o Inter por 2-1. Corinthians e Vasco ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena. O Atlético Mineiro venceu por 3-2 o Sport. Santos e Fluminense ficaram no 1-1. E o Tricolor praticamente perdeu as chances de entrar no G4. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Goiás e Bragantino ficaram no 0-0. Hoje, segunda, Palmeiras e Atlético Goianiense jogam às 18 horas. E Botafogo e São Paulo se enfrentam no Newton Santos às 8 da noite. Na tabela, o G8 é formado por Flamengo com 71, Inter 69, Atlético Mineiro 65, São Paulo 63 e um jogo a menos. Fluminense 61, Grêmio 59, Palmeiras 57
e Santos 54. Garantidos na Sul-Americana e sem nada mais por fazer na última rodada, estão Atlético Paranaense com 50, assim como Corinthians e Bragantino. O Ceará tem 49, Atlético Goianiense 46. O Sport, por enquanto, também está na Sul-Americana, mas ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Fortaleza, que tem 41. Ainda não matematicamente, mas virtualmente rebaixado, está o Vasco com 38. O Goiás tem 37. Coritiba 31 e Botafogo 24 pontos. Pra gente encerrar esse giro aqui dessa segunda-feira pelo que rolou no final de semana, o Inter já voltou a Porto Alegre e voltou com o apoio da torcida. Inclusive Rodinei, que foi expulso, também foi recepcionado por cerca de 20 a 30 torcedores no aeroporto Salgado Filho. Os torcedores presentes, em sua maioria, usavam máscaras no saguão do aeroporto e cantavam músicas de apoio à equipe. O técnico Abel Braga foi um dos mais requisitados para fotos, assim como o volante Edenilson, e ouviu também pedidos para liderar a virada na última rodada. Lá de cima, a gente vai para a parte de baixo da tabela. O Vasco com Luxemburgo não mudou muito e, com o empate de ontem, igualou a campanha do português Ricardo Sá Pinto. O melhor aproveitamento entre os 3 técnicos do Vasco no Brasileirão é o de Ramon Menezes, 46%. Lembrando que ele saiu com o time na 10ª colocação. Sá Pinto e Luxemburgo têm 30,3% de aproveitamento. O português assumiu o time na 13ª colocação e saiu quando estava em 17º. Luxemburgo assumiu o time então na 17ª colocação. E assim o Vasco continua a uma rodada do fim. Agora, se no profissional o Vasco deixa muito a desejar, ao menos o futuro é promissor. Também neste domingo, apesar da tristeza pelo 4º rebaixamento, o time conquistou a taça da Supercopa do Brasil Sub-20. Foi um time seguro. Em campo, 2-2 contra o Atlético Mineiro. E nos pênaltis, vitória vascaína então, depois de 7 cobranças. O Vasco então promete com a garotada ter um bom futuro pela frente. Amanhã, terça-feira, tem mais por aqui. A gente se vê. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!